Na terra de Uz, distante e antiga, vivia um homem chamado Jó. Esta terra, envolta em mistérios e lendas, era o lar de um dos personagens mais fascinantes da história bíblica. Um homem de riqueza e posses, abençoado com uma família numerosa. Jó possuía vastas terras, rebanhos incontáveis e muitos servos. Sua prosperidade era evidente em todos os aspectos de sua vida. Jó era conhecido por sua retidão e devoção a Deus. Ele dedicava grande parte de seu tempo à oração e à meditação, buscando sempre estar em comunhão com o divino. Sua vida era um exemplo de bondade e justiça, sempre pronto a ajudar os necessitados e a viver de acordo com a lei divina. Ele era generoso com os pobres e sempre estendia a mão aos que precisavam. Ele era um homem íntegro, que temia a Deus e evitava o mal. Jó se esforçava para viver uma vida sem pecado, resistindo às tentações e mantendo-se fiel aos seus princípios. Sua reputação se espalhava por toda a região, inspirando admiração e respeito de todos que o conheciam. As pessoas vinham de longe para ouvir suas palavras de sabedoria e aprender com seu exemplo. Jó era um homem de fé inabalável. Sua confiança em Deus era tão forte que ele nunca duvidava do propósito divino, mesmo quando enfrentava desafios. Ele acreditava em Deus e confiava em sua sabedoria, mesmo sem compreender completamente os desígnios divinos. Jó sabia que a fé verdadeira exigia confiança absoluta, mesmo nos momentos de incerteza. Sua vida era um testemunho da grandeza de Deus e da importância de viver em retidão. Ele ensinava aos outros a importância da fé e da obediência às leis divinas. A história de Jó é um exemplo poderoso de como a fé pode nos sustentar nos momentos mais difíceis da vida. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jó manteve sua fé e encontrou força em sua crença inabalável. Quer saber mais sobre a incrível jornada de Jó? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos desta história inspiradora. Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões conosco. Um dia, nos tribunais celestiais, onde a luz divina brilha intensamente e a justiça eterna é administrada, Satanás, o acusador, se apresentou diante de Deus. Ele, com sua presença sombria e desafiadora, estava pronto para lançar dúvidas sobre a humanidade. Deus, orgulhoso de seu servo fiel, apontou para Jó como um exemplo de retidão. Jó era um homem de grande fé, conhecido por sua integridade e devoção. "Você viu meu servo Jó?", perguntou Deus a Satanás. Jó era um homem que se destacava por sua pureza de coração e temor a Deus. "Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo que me teme e evita o mal. Ele é um exemplo para todos os homens." Satanás, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Será mesmo?" Ele questionava a sinceridade da fé de Jó. "Acaso Jó te serve de graça?" Ele insinuava que a devoção de Jó era motivada por suas bênçãos. "Tu o tens protegido, abençoado e prosperado." Jó era um homem abençoado, com riquezas e uma vida próspera. "Mas, se estenderes a mão e lhe tirares tudo o que possui, ele te amaldiçoará na tua face." Uma aposta foi lançada. Satanás estava certo de que Jó perderia sua fé. Deus, confiante na fé inabalável de Jó, permitiu que Satanás o testasse. Ele sabia que a verdadeira fé de Jó resistiria a qualquer provação, mas impôs um limite. Satanás poderia tocar em tudo o que Jó possuía, menos em sua vida. Assim, começou a grande prova de fé de Jó, um teste que ecoaria através dos tempos. Em um único dia, a vida de Jó se transformou em ruínas. Mensageiros chegaram com notícias devastadoras. Seus rebanhos foram saqueados, seus servos assassinados e seus filhos morreram em um acidente terrível. A riqueza de Jó, antes abundante, se esvaiu como poeira ao vento. A dor e o desespero invadiram o coração de Jó. Apesar do sofrimento, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e prostrou-se no chão. "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá", lamentou Jó. "O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A fé de Jó, embora abalada pela tragédia, permanecia firme.
A notícia da tragédia de Jó chegou aos ouvidos de seus 3 amigos: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles se juntaram e viajaram por 7 dias e 7 noites para consolá-lo em seu sofrimento. Ao verem Jó sentado no chão, coberto de cinzas, mal o reconheceram. A dor o havia transformado. Os amigos rasgaram suas vestes, sentaram-se ao lado de Jó e permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Eles compartilhavam da dor de Jó, mas não conseguiam compreender a razão de tanto sofrimento. Em seus corações, a dúvida e a suspeita começaram a crescer. Elifaz, o mais velho e respeitado dos amigos, foi o primeiro a falar. Ele era um homem de sabedoria tradicional, que acreditava na justiça divina. Para Elifaz, o sofrimento era consequência do pecado. Será que o inocente sofre? Elifaz perguntou. Quem jamais pereceu sendo inocente? Questionou Elifaz. Deus não rejeita o íntegro, nem ampara o ímpio. Ele argumentou que Deus é justo e recompensa os justos, enquanto pune os ímpios. Elifaz sugeriu que Jó buscasse em sua consciência a causa de seu sofrimento. Lembra-te, quem, sendo inocente, jamais pereceu. Onde foram destruídos os justos? Indagou Elifaz, insinuando que Jó escondia algum pecado que provocara a ira divina. Bildade, impaciente com o silêncio de Jó, foi mais direto em sua acusação. Ele acreditava que os filhos de Jó haviam pecado e que Deus estava punindo Jó por seus erros. Se és puro e reto, argumentou Bildade, por que estás sendo castigado? Deus não faz acepção de pessoas. Ele pune os ímpios e recompensa os justos. Bildade exortou Jó a se arrepender de seus pecados e a buscar o perdão de Deus. Arrepende-te, Jó, e abandona a tua iniquidade. Humilha-te diante de Deus e Ele te exaltará, bradou Bildade, convicto de que o sofrimento de Jó era consequência direta de seus pecados ocultos. Zofar, o mais jovem e impetuoso dos 3, acusou Jó de blasfêmia e arrogância. Ele argumentou que Deus é soberano e não precisa justificar suas ações aos homens. Deus é insondável em seu entendimento, afirmou Zofar. Quem és tu para questionar a sua justiça? Zofar insistiu que Jó deveria se calar e aceitar o castigo divino sem questionar. Cala-te, Jó, e reflete na grandeza de Deus. Ele é soberano e justo, mesmo que não compreendamos seus caminhos. Jó, angustiado pelas acusações infundadas, se defendeu com veemência. Ele proclamou sua inocência, afirmando que sempre havia sido fiel a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, declarou Jó, e que no final se levantará sobre a terra. Jó questionou a sabedoria e a justiça de seus amigos, que o julgavam sem conhecer o seu coração. Ele ansiava por apresentar sua causa a Deus, confiante de que seria justificado. A fé de Jó, testada no fogo da adversidade, brilhava com mais intensidade. No final, Deus se revelou a Jó. Ele não respondeu às suas perguntas sobre o sofrimento, mas o confrontou com a vastidão de sua sabedoria e poder. Jó, que havia questionado a justiça divina, foi levado a entender que a sabedoria de Deus está além da compreensão humana. Ele viu que o mundo é sustentado por uma ordem divina que não pode ser medida pelos padrões humanos. Deus questionou Jó sobre a criação do mundo, o controle dos elementos da natureza e a sabedoria dos seus desígnios. Ele perguntou a Jó se ele poderia comandar amanhã ou guiar as constelações no céu. Essas perguntas não eram para obter respostas, mas para mostrar a Jó a complexidade e a maravilha da criação divina. Jó, humilhado diante da grandeza divina, reconheceu sua pequenez e se arrependeu. Ele percebeu que havia falado de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para ele saber. Sua resposta foi de profunda humildade e arrependimento, reconhecendo a soberania de Deus. Deus repreendeu os amigos de Jó por sua falsa sabedoria e ordenou que Jó intercedesse por eles. Os amigos de Jó haviam falado incorretamente sobre Deus, e foi necessário que Jó orasse por eles para que fossem perdoados. Isso mostrou a importância da intercessão e do perdão. Deus restaurou a saúde de Jó, abençoou-o com uma nova família
e lhe concedeu o dobro de tudo o que ele havia perdido. Jó viveu muitos anos depois disso, vendo seus filhos e netos até a 4ª geração. Sua vida foi um testemunho da fidelidade e da restauração divina. A história de Jó nos ensina que a fé não nos isenta do sofrimento, mas nos capacita a enfrentá-lo com coragem e esperança. Ela nos lembra que, mesmo nas provações mais difíceis, podemos encontrar consolo e força na sabedoria e no amor de Deus. A jornada de Jó é um poderoso testemunho de resiliência e fé inabalável.